Você já parou para pensar se o seu dinheiro acabasse antes da sua vida chegar ao fim? Dados alarmantes apontam que a maioria dos brasileiros não consegue se aposentar com uma renda independente, sem depender do INSS. Só que o ponto mais preocupante disso tudo é que estudos também apontam que o INSS é uma pirâmide financeira, o que significa que toda pirâmide quebra. O INSS ele não vai conseguir se sustentar no futuro se continuar da forma como ele está. O problema é que as mudanças elas trazem problemas à imagem dos políticos. Então a maioria não quer mexer nisso. Só que o INSS não se sustenta. Por que não se sustenta? Hoje o INSS, como funciona a aposentadoria do INSS? Cada pessoa aposentada, ela precisa que 10 pessoas estejam trabalhando para pagar a sua aposentadoria. Então, aqui é um ponto. Preciso de 10 pessoas trabalhando para alguém estar recebendo aposentadoria sem trabalhar. Ocorre que está havendo uma mudança na pirâmide etária. A gente está tendo mais pessoas vivendo por mais tempo e menos pessoas nascendo, proporcional ao que era no passado. Assim, e ainda mais, muitos jovens não estão querendo trabalhar vinculados ao INSS. E aí vira um problema duplo, porque as pessoas estão vivendo mais, vão ficar mais tempo recebendo aposentadoria, e além das pessoas, está nascendo menos pessoas, porque as famílias estão tendo menos filhos, os que estão nascendo não estão querendo trabalhar vinculados ao INSS. Isso é um fato que a pirâmide está se transformando de uma forma que aproximadamente lá para 2050, 2060, o INSS não vai ter condições de pagar as aposentadorias. E o governo não consegue cobrir com outros créditos, com outras receitas que ele tem, porque ele já está deficitário em outros setores. Então é muito provável que o INSS não sustente. Então, se você está planejando se aposentar para receber a aposentadoria do INSS, já é um problema. E aí vem o tema do vídeo, investimento para quem tem mais de 50 anos. Porque a dinâmica disso muda em relação a outras faixas etárias. A gente tem histórias, por exemplo, do seu Antônio. Seu Antônio, ele passou a vida honestamente se dedicando a trabalhar. Ele não investia, achava que guardar dinheiro era o mesmo que investir, se dedicou, trabalhou nos mesmos empregos por toda a vida. Com 65 anos ele se aposentou e aí ele começou a enfrentar dificuldade porque ele percebeu que o valor da aposentadoria não era igual ao que ele ganhava quando ele trabalhava. E aí já veio o primeiro problema. O aumento dos gastos, quando ele já estava mais velho, não era o suficiente a aposentadoria para pagar seus gastos, despesas básicas. E aí seu Antônio teve que voltar para o mercado de trabalho com 75 anos e começou a trabalhar de vigia noturno, enfrentando frio, enfrentando noites mal dormidas, cansaço, já com uma idade avançada, para completar sua renda e pagar as despesas mais básicas para sua sobrevivência. Isso é uma realidade de muitos brasileiros. Então, se a gente não se educar financeiramente, a gente também tem grande chance de passar por isso. Por isso aqui o ponto, investir com mais de 50 demanda algumas características de investimento que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então agora a gente vai ver 3 erros básicos de um investidor com mais de 50 anos. O primeiro erro, poupança. O investidor, ele acha que poupança é investimento. É uma forma de guardar dinheiro com alguma rentabilidade, mas ela não rende nem o suficiente para cobrir a desvalorização da moeda com a inflação. Então colocar dinheiro na poupança é uma falta de inteligência para quem vai investir. Por isso, você não deve colocar dinheiro na poupança e sim buscar investimentos de forma mais inteligente, como a gente vai conseguir apresentar aqui nesse vídeo para você. Segundo erro, riscos altos demais. O investidor com mais de 50, muitas vezes, ele tenta recuperar o tempo que ele perdeu. Como ele descobre um investimento com uma idade mais avançada e vê que é algo fenomenal e magnífico, ele vê como ele pode ter uma vida mais confortável no futuro se ele investir bem, tiver mais dinheiro, o que ele faz? Ele busca aplicar seu dinheiro em coisas mais arriscadas. Ele investe em criptomoedas com alto risco,
ele cisma de fazer day trade, quando day trade, menos de 3% das pessoas que operam day trade, elas ganham dinheiro, a maioria perde para o mercado. As instituições levam o dinheiro de todo mundo. Só que você acredita que vai dar certo para você. Se pessoas com experiência de muito tempo não estão tendo resultados positivos, quiçá você. Mas aí com mais de 50, você quer algo que dê retorno rápido, aí você vai para o day trade. Você faz apostas em jogos de azar, acreditando que você vai ganhar mais rápido, em um dia você vai dobrar seu patrimônio, e aí você acaba perdendo. Então esse é o segundo erro. O terceiro erro, apenas depender do INSS. Você não pode depender do INSS, como a gente falou no início do vídeo, o INSS talvez não se sustente. Mesmo que ele se sustente, talvez ele não pague suas contas básicas. Você precisa pensar numa forma de investir para não depender do INSS. Então são os 3 erros mais graves de quem tem mais de 50 e precisa investir. E qual a melhor estratégia para o investidor com mais de 50? Ele precisa de segurança, rentabilidade, crescimento do seu patrimônio. Essa é a fórmula ideal. E aí, como a gente faz uma distribuição saudável do patrimônio de investimentos? A gente vai apresentar aqui a distribuição que a gente julga ideal. E aí você deve alocar ela, adaptar ela à sua realidade. Mas isso aqui é o básico. Se você fizer o básico, você não precisa inventar nenhuma fórmula. É só seguir fórmulas já testadas por grandes investidores. Não precisa inventar. E aqui a gente começa com 50% na renda fixa. Renda fixa segura. Renda fixa de instituições seguras, sem invenções. Aqui a gente fala do Tesouro Direto, que se desdobra em pré-fixados, IPCA e Tesouro Selic. A gente fala de CDBs com liquidez diárias. A gente fala de LCIs e LCAs. 50% de tudo que tu investe deve estar na renda fixa, instituições seguras. Tesouro Direto, que é o governo que garante para você, e bancos seguros, nos CDBs, LCIs, LCAs, que você é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Aí agora aqui vem um ponto importante. Esse 50%, dentro desse 50%, você tem que ter o percentual de reserva de emergência já dentro desse 50%. Para a gente fazer uma alocação diferenciada aqui, dentro desse 50%, você tem que ter o percentual de reserva de emergência. Como monta essa reserva de emergência? Eu vou deixar um vídeo aqui no final para você aprender a montar sua reserva de emergência. Mas é importante você saber que esse 50%, parte dele é reserva de emergência. Que aí ela não vai permitir que você aloque em todos os ativos que eu falei aqui. LCIs, LCAs, IPCA, ela vai permitir que você aloque no Tesouro Selic e no CDBs de liquidez diária. Mas é importante você saber como montar reserva de emergência, então não vou explicar tudo aqui de novo, você vai lá no vídeo que eu vou deixar que você vai entender. Então 50% em renda fixa, pensando que parte dele vai ser sua reserva de emergência. 30% em ativos geradores de renda. Quais são esses ativos? Fundos imobiliários e ações. São ativos de renda variável com volatilidade. E aí você vai pegar esses 30%, vai botar 15% em ações, 15% em fundos imobiliários, para ficar muito fácil, sem ter que pensar muito. Você vai comprar ações de empresas sólidas e fundos imobiliários de empresas sólidas. Agora, dentro das ações, quais as ações que você deve pensar primeiramente? Primeiro, eu pensaria, se você não tem muita experiência, também não invente. Siga setores que te deem uma rentabilidade mais garantida, setores perenes. Eu escolheria aqui 3 setores, tá? Elétricas, bancos e seguradoras. Setores para não te dar dor de cabeça. Vai ter volatilidade? Vai. Em alguns momentos de ciclo de mercado você vai sofrer ou vai ter mais rentabilidade? Vai. Mas são setores mais seguros e mais perenes. Eles te garantem rendas com maior frequência. E eles têm uma lógica de crescimento. E aí dentro desses setores, elétricos, bancos e seguradora, você vai escolher as empresas mais sólidas. Quais são essas empresas? Você vai optar por bancos grandes e seguros. Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Você vai comprar esses bancos quando eles estiverem em preços melhores. Elétricas, Taesa, Transmissão Paulista e Endi. Quando estiverem mais baratas, você vai fazer a alocação nelas.
E as seguradoras, Porto Seguro, BB Seguridade e Caixa Seguridade. Pronto, você vai trabalhar inicialmente com essas empresas mais seguras. E aí a gente vai para os fundos imobiliários. Aonde você vai investir em fundos imobiliários? Também vai diversificar. Aqui você está transformando segurança sobre segurança. Fundos imobiliários de tijolo, shopping, galpão logístico. Eu não gosto de lajes corporativas, mas se você quiser, você pode comprar também. E fundos de papel. Fundos de shopping. Eu escolheria fundos grandes e bons, como o VISC 11 e o XPML 11. São fundos bons. Fundos de galpão logístico. HGLG 11, XPLG 11. São fundos bons também. Fundos de papel KNCR 11 e MXRF 11. São fundos grandes, com patrimônio grande, que traz um pouco mais de segurança. Então, você diversificou em tipos de ativo, em setores, você não concentrou patrimônio em lugar nenhum, então você diminuiu demais o seu risco, está com 50% em renda fixa, a maior segurança que você pode ter, 30% em renda variável, ações e fundos imobiliários, diversificado em setores, diversificado em ativos, tripla segurança. E aí a gente vem para os últimos 20% de alocação. Aqui a nossa alocação vai ser estratégica. A gente vai investir em ativos em dólar, para ter rendimentos em dólar. Não basta a gente fazer diversificação do nosso patrimônio no Brasil e ter um problema no Brasil e nosso patrimônio todo dilapidado. A gente precisa fazer uma diversificação também geográfica. Por isso a gente também fala em investir em dólar com rendimentos em dólar. Aí você vai fazer a sua alocação escolhendo mais ou menos dentro daquilo que eu vou te passar. 20%. E aí qual a melhor forma? A forma mais simples de você investir em dólar? Comprando ETFs. O que são ETFs? ETFs é um pacote, uma cesta de ativos que dentro dela tem uma diversificação de ativos. Você só compra uma cota e a empresa gestora ela já diversifica para você. Você só vai seguir o índice, só vai seguir o padrão, o parâmetro que ela estabeleceu. E quais os ETFs que a gente vai escolher? A gente vai escolher ETFs de renda fixa americana, para a gente não ficar sofrendo com volatilidade. A gente vai receber todo mês dividendos em dólar, mas não vai ter que ficar preocupado com volatilidade. Quer dizer, dentro da primeira estratégia de ETFs, vou falar de um outro ETF no final que ele tem volatilidade, mas é um ETF que se for para longo prazo, você não precisa se preocupar com a volatilidade dele. Então, o primeiro ETF, o SGOV, ele investe em títulos do Tesouro Americano de curto prazo. Significa que ele não tem volatilidade quase nenhuma. Você investe e ele não tem volatilidade. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o SGOV, ele hoje está custando 100 dólares a cota dele, mas você pode comprar fracionado, você não precisa comprar uma cota inteira, pode comprar pequenas proporções em dólar. Tem um dividend yield anual de 5,31 atualmente e a volatilidade dele é muito baixa. Você vê desde 2020, de 90 dólares ele chegou a 100 dólares. Mas se você reduzir o tempo aqui então, não tem volatilidade quase nenhuma. O TFLO é a mesma coisa. Ele não tem volatilidade quase nenhuma. Em 10 anos, a gente vê aqui que ele não tem volatilidade quase nenhuma, até menos do que a SGOV. Hoje a cota está custando 50 dólares, um dividend yield anual de 5,40. E o TLT, que é um título que está custando 90 dólares, ele tem uma volatilidade maior. E aqui a questão é a seguinte, o TLT é um título que faz marcação a mercado. Ele funciona como o nosso IPCA aqui no Brasil. O que significa? Que quando a taxa de juros sobe muito, o título se desvaloriza. E quando a taxa de juros cai, o título sobe de preço. Então é importante você comprar esse título quando a taxa de juros está alta, porque o valor do título está barato. E aí quando a taxa cair, seu título vai se valorizar, tu pode vender ele mais caro. Por que eu coloquei ele aqui? Eu coloquei pensando que você pode ter também uma diversificação em ativos seguros de renda variável, de renda fixa nos Estados Unidos, só que com volatilidade, permitindo que você venda ele mais caro. E se não vender, ele vai te render em dólar também e você vai resgatar no final do vencimento dele com a rentabilidade que já tinha sido prometida sem você perder nada. Então a gente apresenta aqui o SGOV, que é um título que
investe em renda fixa, títulos com período curto, com prazo curto, Tesouro Americano. O TFLO, que é a mesma coisa do SGOV e tem uma volatilidade até menor. E os dois estão pagando dividend yield de mais de 5% ao ano atualmente, em dólar. Isso cai todo mês na sua conta. E o TLT, que é um título que faz marcação a mercado, também é título de Tesouro Americano de longo prazo. Por ser longo prazo, ele acaba tendo uma volatilidade maior. Mas são ótimas opções, você faz uma segurança do teu patrimônio e investe e tem rendimentos em dólar. Então essa carteira aqui ela está super segura e ainda tem uma diversificação geográfica. Agora é importante você pensar em fazer a diversificação, escolher ativos com maior estabilidade e ativos mais seguros. É importante você entender que ainda que você viva muitos anos, está começando a investir depois dos 50, viva muitos anos, você precisa ter liquidez no seu patrimônio e precisa ter uma estabilidade para você não perder dinheiro, porque você vai ter um tempo menor para recuperar esse dinheiro caso você perca. Existe uma frase do Warren Buffett que ele fala sobre as regras do investidor. Ele diz que a regra número 1 do investidor é nunca perder dinheiro. E a segunda regra é nunca esquecer da primeira regra. Que significa que não adianta você pensar em ganhar se você estiver correndo o risco de perder o que você tem. E mais ainda para quem já começa a investir com uma idade mais avançada, porque você talvez tenha menos tempo de recuperar aquilo que você perdeu. Agora, se você quer se aposentar e receber, por exemplo, uma renda de R$3.000, como você monta uma carteira para receber esses R$3.000? Como a gente falou lá, a gente tem que montar uma carteira com 50% em renda fixa, 30% em renda variável e 30% em dólar. E para receber R$3.000, quanto eu precisaria investir? É relativo, mas a gente trabalhando com a ideia de 1% ao mês, você precisaria de um patrimônio de R$300.000 investido, patrimônio esse que gerasse renda mensal, ações, fundos imobiliários e um rendimento de renda fixa. Gera renda mensal e aí você pode usufruir desse patrimônio, desse benefício, né, de ter R$3.000 disponível para você todos os meses. E aí, se você parar para pensar, um aporte, por exemplo, de R$500 por mês, com juros de 1%, em 17 anos, você vai ter investido R$102.000, vai ter ganho de juros de R$231.000 e vai ter R$334.000, que vai te render aproximadamente R$3.000 por mês. E aí, esses R$300.000, dentro da nossa estratégia, quanto você deveria ter mais ou menos? Deveria ter ali mais ou menos uns 150 mil de renda fixa. Dos 150 mil restantes, você pode pensar em 90 mil em ações e fundos imobiliários, 60 mil em investimentos em dólar. Esses 90 mil de ações e fundos imobiliários, você teria 45 em ações, 45 em fundos imobiliários. As ações, tu poderia pensar aqui no primeiro momento em um banco, uma elétrica e uma seguradora. Exemplo, Itaú, Taesa e BB Seguridade, bem diversificado. E os fundos imobiliários, também 15 mil num fundo de tijolo, um de shopping e um de papel. 15 mil, por exemplo, no HGLG, 15 mil no XPML e 15 mil no KNCR. E você, sendo e poderia fazer dentro das próprias escolhas de setores do fundo, ainda dividir, em vez de ser 15 mil no XPML, por exemplo, de shopping, você investir 7.500 XPML e 7.500 no VISC11. E no HGLG e no XPLG também, que são fundos de galpão logístico, 7.500 em cada um. Então, super diversificado. E aí você tendo mais ou menos o patrimônio de 300 mil, vai dar um rendimento aproximado aí de R$3.000 por mês, super diversificado, super seguro. E os outros 60 mil, você poderia colocar 20 no SGOV, 20 no TFLO e 20 no TLT. São fundos, são ETFs que geram renda em dólar todos os meses. Agora você começou tarde demais e você não sabe como começar. Então o que você deve fazer? Cortar os gastos que você puder, os gastos que não sejam os essenciais.
gerar novas rendas. Você deve conseguir uma forma de gerar rendimentos além do seu trabalho, uma renda extra, nos horários que você tiver disponível. Estuda algo que possa te gerar uma renda. Tem várias opções aí na internet que apresentam a forma de você gerar renda, e aí você deve gerar uma renda. E aí você deve investir em ações, em investimentos que gerem crescimento e dividendos. Então, com essa forma de cortar gastos, gerar renda, investir com dividendos e crescimento, você acelera muito o seu caminho para a liberdade financeira após os 50. É uma forma de pensar inteligente nos investimentos. Primeiro passo para você começar: abra uma conta em um banco digital ou uma corretora que permita você fazer investimentos. Lá eles vão pedir documentos, vão pedir informações, vão fazer seu cadastro, vão autorizar, e a partir daí você começa a fazer suas compras. Eu vou deixar aqui no card final um vídeo que fala sobre fundos imobiliários, e lá eu mostro na prática como é que compra. Então, além de você aprender a investir em fundos imobiliários, você vai ver na prática como fazer a compra de um fundo imobiliário, só para ter uma noção, e aí dá para você se familiarizar com a compra do fundo imobiliário. Então comece. O melhor momento para investir já passou, foi ontem, e o segundo melhor é hoje. Não deixe de investir. Então comenta aí se você já investe ou se você ainda está no zero, e o que falta para você começar a investir. E eu vou deixar aqui também na descrição um link do Instagram, que você entra lá no Instagram, além do vídeo que eu vou deixar ensinando a montar reserva de emergência, eu vou deixar um link do Instagram, que você entra lá no vídeo do Instagram e comenta reserva, que você recebe um guia prático para você montar sua reserva de emergência. Curta esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os novos conteúdos. Muito obrigado.